pensamentos negativos ou persistentes que drenam nossa energia, muitas vezes acabam com o nosso dia e até mesmo com a nossa semana. Você tem passado por esse tipo de problema? No vídeo de hoje eu vou te apresentar algumas possíveis causas desses pensamentos negativos e também algumas dicas de como lidar com eles, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é André Foquesato. Se você ainda não é inscrito, eu quero te pedir um favor. Aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho para receber notificações quando eu lançar novos vídeos e também não esqueça de apertar o botão do like, beleza? Então vamos falar desses pensamentos negativos. São como vozes na nossa mente que nos colocam para baixo. Muitas vezes ficam lembrando coisas do passado, coisas que a gente fez, nos colocando culpa, um sentimento de incapacidade. Essa voz fica atormentando a nossa cabeça o tempo todo. Muitas vezes essa voz fala para você ter um comportamento que obviamente vai te prejudicar. É uma autossabotagem constante. Primeiro ponto que eu quero te passar aqui é que o diálogo interno é uma coisa natural. Todos nós temos um diálogo interno. Só que esse diálogo ele tem níveis e eu quero fazer uma analogia aqui com você sobre esses níveis de diálogo interno. São como o clima. Imagina o clima. O diálogo interno ele pode causar uma tempestade na nossa mente. Então é como se fosse um dia muito carregado. São vozes, falas muito negativas, pesadas, que vão drenando a nossa energia. É uma coisa muito carregada, tá? Então é como se fosse isso aqui, ó, uma tempestade na nossa mente, que obviamente por ser muito carregada, drena a nossa energia. Ou esse diálogo interno, ele pode ser como se fosse um dia mais nublado, um pouco de garoa, e aí é uma coisa mais melancólica. São frases, diálogos que fica lembrando do passado, coisas negativas, mas não tão pesadas. E aí você tem um humor melancólico, meio para baixo, meio desanimado. O diálogo interno também, ele pode ser um pouco neutro. Tipo um dia ali com sol e nuvens, não te ajuda muito, mas também não te atrapalha, muitas vezes você não está nem consciente. E esse diálogo interno, ele pode ser um dia ensolarado, como uma praia, né? Um diálogo que te coloca para cima, que te motiva, que te energiza. Então, primeiro ponto, você precisa identificar em qual cenário você se enquadra. Se é numa tempestade, né? Aquele negócio atormentando sua mente, uma nuvem negra praticamente. Se você está mais melancólico ou melancólica, se é um dia neutro ou se você está aqui num dia radiante. O objetivo, obviamente, é sair daqui, né, desses pensamentos negativos persistentes e migrar para cá. Como que funcionam esses pensamentos na nossa mente? Como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para você das músicas chiclete. Sabe aquela música que não sai da cabeça? Eu não sei se você lembra da época que a música Ai Se Eu Te Pego explodiu no Brasil e até no mundo. E é uma música que ficava tão repetitiva, as pessoas ouviam tanto em tantos lugares que aquilo entrou na mente. E aí talvez só de eu falar Ai Se Eu Te Pego, você já começa a tocar essa música na sua mente. O que acontece? O nosso cérebro, ele grava, né, muito fortemente uma memória através de repetição ou de forte impacto emocional. Então pensa na música chiclete. Se você ouve essa música diversas vezes, mesmo que você não goste dessa música, um sertanejo, um funk que não tem nada a ver com você, por exemplo, isso entra na sua mente e às vezes uma pessoa depois de 10 anos vai falar a frase e vai começar a tocar na sua mente de novo. Ou uma música que te marcou muito por causa de um momento, quando você conheceu seu marido, sua esposa, quando nasceu seu filho, ali tem um forte impacto emocional. Então, o nosso cérebro grava as coisas dessa forma. E por que eu estou falando isso? Porque o pensamento negativo, ele acontece ou porque você ficou alimentando muitas e muitas vezes um pensamento, né, repetindo isso para si mesmo muitas vezes, ou você ouviu muitas vezes isso quando você era criança, num ambiente caótico, conturbado, você ouviu brigas constantemente e isso ficou na sua mente, essa negatividade.
ou ainda por um trauma que você passou, e isso teve um forte impacto emocional, e aí entrou essa negatividade no seu subconsciente e agora você está repetindo um padrão, tá? Então, basicamente, é por isso que a nossa mente fica com esses pensamentos negativos. Então, é muito importante você cuidar da sua mente, você cuidar das coisas que você assiste, das coisas que você lê, das coisas que você conversa com as pessoas. Por quê? Tudo isso vai alimentando a sua mente, ou com coisas boas ou com coisas tóxicas, pensamentos negativos, negatividade. Outra coisa extremamente importante que você tenha clareza é de que você não é o seu pensamento. Fixa isso na sua mente. Escreve num caderno, escreve num papel para fixar. Escreve aqui nos comentários. Eu não sou o meu pensamento. Quando você faz isso, você desidentifica quem você é desses pensamentos negativos e você começa a ter clareza de quem é o seu inimigo. Então, tem uma frase muito poderosa do Sun Tzu, que é um estrategista de guerra, que eu quero trazer para esse contexto, que diz o seguinte: se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você se conhece, mas não sabe quem é seu inimigo, para cada vitória vai ter uma derrota. Então, muitas vezes você está bem, daqui a pouco você está mal. Está bem e está mal. É como se fosse essa mensagem aqui do Sun Tzu. Você muitas vezes conhece, mas não tem clareza desses pensamentos inimigos, negativos que estão te colocando para baixo. E aí, para finalizar, ele fala o seguinte: se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, aí você está lascado, você vai perder sempre. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes você foi criado num ambiente e você nunca teve o cuidado de se conhecer. E aí você mistura quem você é, os seus pensamentos, com o pensamento da sua mãe, com os pensamentos do seu pai, do seu irmão. Você não consegue separar quem é quem e vira uma salada, sabe? Você não consegue se identificar, se reconhecer como uma pessoa sozinha, isolada do todo. Então é muito importante você ter essa clareza, esse autoconhecimento de quem você é, de quem é o outro, se esse pensamento é seu, se esse pensamento é do outro. Muitas vezes você está numa conversa, quando você não tem clareza sobre quem você é, você está numa conversa, a pessoa lança uma negatividade, um colega de trabalho, alguém na rua que não tem nada a ver, você pega aquilo e você assume que aquilo é seu. E você pega um pensamento que não era seu, agora ele passa a fazer parte da sua vida. Então é muito importante ter essa clareza, saber quem é o seu inimigo. O seu inimigo são esses pensamentos negativos, a sua mente é um campo de batalha, mas você é independente de tudo isso. Então quando você começa a ter essa clareza, você se liberta. E aí o que você faz? Anota num papel todos esses pensamentos, para ficar claro, para você registrar e falar assim: é você de novo vindo aqui me atormentar. E aí você começa a combater isso na sua mente. Rejeita pensamentos de negatividade. Sejam pensamentos que vêm na sua mente ou sejam pensamentos de outras pessoas. Não aceita. Tem um provérbio que fala: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então tem tudo a ver com isso. Você tem que guardar o seu coração para não entrar lixo. Porque depois que entra, é um trabalho muito grande para tirar. Agora, como que eu faço para acabar com esses pensamentos negativos definitivamente? Primeiro ponto é observar toda vez que você tiver o pensamento. Lembra que eu falei que você não é o seu pensamento? Então você tem a capacidade de observar esses pensamentos e não se conectar emocionalmente com ele. E aí quando você fizer isso, você de cara já rejeita. Declara isso, fala verbalmente: eu rejeito esse pensamento, eu anulo, eu não aceito, isso não faz parte de mim. E aí você começa a pensar ter um pensamento positivo contrário a isso. E aí você repete esse pensamento diversas vezes. Você precisa ter essa diligência, esse cuidado de fazer isso diariamente. É como uma academia. Você não entra na academia no primeiro dia e já sai bombado.
Você tem que trabalhar o músculo todo dia até que ele vai crescendo progressivamente e você vai ficando forte. Com a nossa mente é a mesma coisa, você precisa fortalecer a sua mente diariamente com pensamentos positivos e você pode acelerar muito esse processo se você adicionar forte impacto emocional. Existem vários exercícios, cursos, técnicas de forte impacto emocional, mentalizações, visualizações que você pode fazer que vai mexer com a sua emoção e pouco a pouco vai substituindo isso. Se você não consegue fazer isso sozinho, você pode entrar em contato comigo e eu vou te ajudar a fazer esse trabalho de forte impacto emocional e, obviamente, fazer toda uma mentoria para te ajudar a reprogramar sua mente. Beleza? Mas é muito importante que você tenha esse cuidado, que você cuide da sua mente, que você se conheça, para que você não perca as batalhas contra o inimigo. Outra coisa extremamente importante, pode ser que essas vozes, esses pensamentos estejam no nível espiritual. Então você precisa agir nesse nível também, através de oração forte e intensa. Pedir ajuda para as pessoas que tenham mais fé que você muitas vezes. Eu não sei qual que é a sua religião, qual que é a sua fé, mas é importante que você saiba disso também. Existe essa influência e não é brincadeira não. Você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você está bem e você pode cair muito rápido se você não estiver consciente, não estiver se observando, se você não se conhecer. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e também, se fizer sentido, me acompanha lá no Instagram, @AndréFoquesato, e eu te vejo no próximo vídeo.